Que daria em torno de quanto tempo, mais ou menos? Olha, cara, eu vou te falar uns 3, 4 anos. 3, 4 Se anos. você fiar a cara mesmo no inglês. É O tempo todo. Mas é um tempo até que... Tem uma frase que é top. É justo que muito custe, que muito vale. Muito vale, exatamente. Então, olha pra você ver, quantas oportunidades a gente perde por não aprender. A gente pode ter a condição de viajar para fora, mas quando chega lá, a gente passa aperto. Às vezes você tá numa empresa, numa indústria grande, e às vezes você perde a oportunidade por conta do inglês. Hoje, eu tenho o trabalho que eu tenho por causa do inglês. E assim, hoje eu posso ter muito mais oportunidades. Outro dia, chegou uma oferta de trabalho para mim, trabalhar fora, como home office, por 4 horas por dia, e ele disse que cobria o meu salário. Então, assim, seria uma oportunidade ótima se o meu propósito de vida não fosse ser professora, porque isso eu tenho certeza que é. Então, assim, são coisas que a gente perde por não saber um segundo idioma. Isso é muito importante, isso é muito sério. Imagina você perder a oportunidade de ganhar muito mais do que você ganha por simplesmente não saber o idioma por conta da sua zona de conforto, né? Eu falo também que você aprender qualquer outra coisa, você fazer uma faculdade, você aprender um idioma, você está saindo total da sua zona de conforto. Seu cérebro precisa trabalhar. E o nosso cérebro tem um estudo. O nosso cérebro ele foi criado, assim, digamos, para a gente ficar, não preguiçoso, mas assim, para nos blindar de qualquer coisa. Então, o máximo que ele puder fazer para poupar a sua energia, ele vai fazer. O nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele engana demais a gente. Então, às vezes, você está aprendendo uma língua ali, aí ele vai te enganar. Não, você não vai aprender. Não. Inconscientemente, ele fala isso. Não, você não sabe de nada, não. Então, assim, é realmente sair da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto e vai e realmente quer aprender algo, isso daí, a nossa vida muda. Muda completamente. Realmente, o inglês é super importante. E tem algum mito aí que a galera fala muito do inglês? Olha, eu acho que o maior mito é a parte do inglês, você poder aprender o inglês assim, 3 meses de fluência. Isso é a maior mentira que já te contaram, tá? Essa é a maior mentira, 6 meses de fluência. Outro dia eu vi um anúncio de um professor assim, saia do zero à fluência em 6 meses. Eu falei assim, não. Do zero à fluência em 6 meses, olha. Primeiro, você não pode falar para um aluno que ele vai atingir a fluência em 6 meses, porque você não tem nem como ensinar o vocabulário, todo o vocabulário do mundo em 6 meses. Você pode falar para ele que ele vai sair do A1, como eu te disse, para o A2 ou até mesmo para o B1, dependendo do nível de entrega dele. Então, o que a gente tem que focar? Focar em ensinar o vocabulário certo, a gramática certa, focar no método certo, e aí sim, e depende também do aluno, tá? Porque não, professor é 50-50, tá, gente? Não faz milagre, né? Não. Às vezes, o professor é muito bom, mas o aluno não quer estudar. Exatamente. Se for curso online, não quer abrir o vídeo lá para estudar. Exatamente. Se for presencial, não vai na... Exatamente. Você tem muito aluno com esses problemas? Na verdade, eu tenho... Acho que eu não tenho muito aluno com esse problema, porque os meus alunos adolescentes, eles são bastante assíduos, as crianças também, os adultos são os que estão pagando. Então, eles dão valor. Eu não tive esse problema ainda, né? Mas a gente sabe que existe. Mas eu acho que é porque você deve ser uma professora boa, você fala assim, eu não posso faltar, não. Modéstia à parte, tá, gente? Eu acompanho assim, lá, o pessoal entrega presente, sim, né, e tal. Exatamente. E gratificante, né? Você deve ficar orgulhosa demais da e tal. Conta. Nossa, eu sou apaixonada pela minha profissão, cara. Assim, eu acho que não tem nada melhor do que você fazer o que você ama, né? Então... Sim, e os pais, quando você dá aula para filhos, assim, criança, né, pequena e tal, elogiam bastante? Elogiam. Graças a Deus, a gente acredito muito em Deus, acredito muito que é Ele que nos dá esse dom, né? Então, a gente tem que fazer tudo com excelência. Tudo que a gente tiver que fazer hoje, se a gente está aqui hoje, a gente tem que fazer com excelência. Muito bom. E se tivesse uma faixa etária de idade que você falaria assim, pô, essa aqui tem uma facilidade de aprender, seja criança, adolescente, adulto, qual que seria? Olha, eu acho que depende muito do método que a gente está utilizando. Eu acho que as crianças, elas têm uma facilidade maior de aprender. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu aquela parte do cérebro que te fala assim, você não consegue. Claro que tem crianças que são limitadas, assim, no sentido de aprendizado.
mas elas desenvolvem muito melhor, elas acreditam em si mesmas muito mais quando a professora, quando quem está, o intermediário do conhecimento está ali encorajando sempre. O adolescente, ele também tem essa, mas quando a gente utiliza o método certo, quando a gente acha o jeitinho do adolescente, o adulto que tem mais isso. Nossa, mas... começa a fazer aula e fala assim, mas eu não sei nada. É claro que você não sabe nada, por isso que você está fazendo aula. Se você soubesse, você não estaria fazendo aula. Então, a gente tem essa mania de se sabotar muito. Nosso cérebro, ele foi preparado para isso, como eu já disse. Então, o adulto, ele é um pouquinho mais difícil de conseguir, assim, mostrar para ele que ele pode ir, que ele vai além. Pior que é verdade. Isso aí faz total sentido. Então, a dica para você aí que tem filhinho pequeno, já coloca já cedo, exatamente, tá? Com 1, 2 anos, 3 anos, já pode estar colocando ele na escola para estar aprendendo, porque quanto mais cedo, melhor, né? Melhor. E a questão exatamente. do inglês sozinho, será que funciona aprender sozinho? Tem alguma vantagem, tem algum risco? Olha, cara, eu como autodidata, eu tenho propriedade para falar, sabe? Nós temos uma escala, que é a escala do conhecimento, quando você... o quanto que você aprende a partir de cada ação que você faz. Então, assim, tá comprovado que 90%, você aprende 90% a mais do que quando você está ensinando. Mas aí a gente tem, quando a gente ouve, quando a gente está escrevendo, quando a gente está falando sobre o assunto. Então, a gente tem alguns pontos de dica que eu dou para você que quer aprender inglês sozinho. Primeira coisa que você precisa fazer, você internaliza tudo. Primeira coisa que você precisa fazer é colocar o inglês no seu dia a dia. Já muda o idioma do seu telefone, já começa todas as séries que você assiste, você começa a colocar em inglês, né? Enfim, músicas que você gosta, começa a colocar o inglês mesmo no seu dia a dia. Nós temos aplicativos também de conversação, o Elsa é um aplicativo ótimo para você começar a praticar a conversação mesmo, se gravar falando. Isso é uma parte que às vezes vocês vão me achar doida, mas eu fazia muito isso. Eu ia pro espelho, né, gente? Ia lá. I don't know what you are talking about. E gravava. E aí depois eu vi e falava assim, não, peraí, a pronúncia disso aqui tá errado. Porque eu escutei certo. Eu sei no meu cérebro, eu sei que tá certo. O nosso cérebro tem um efeito chamado efeito karaokê. Sabe quando você tá cantando uma música que na sua cabeça você sabe, mas quando você vai cantar, sai tudo errado? Ele passa por isso. Então, o meu cérebro com aquele efeito karaokê sabia que não era daquela forma e quando eu fui falar, até ele chegar aqui, aquele mesmo cérebro que falou que eu não conseguia, aquele cérebro que me faz ser mais preguiçosa, que não quer me tirar da zona de conforto, falou assim pra mim, você não sabe de nada não. Aí veio a insegurança inconscientemente e aí eu falei errado. Então, assim, se gravar falando é uma parte top também. Você fazer amizades com pessoas que já falam inglês ou que são de fora, claro que com toda a segurança do mundo, né? Eu tenho muitos amigos que são estrangeiros e pessoas que falam inglês, então a gente pratica bastante. Eu acho que essas são dicas importantíssimas para as pessoas que querem aprender sozinho. E assim, para além disso, nós ainda temos professores maravilhosos no YouTube. Nós temos a Karina Fragoso, nós temos o Gavin, que é um professor nativo que consegue te ensinar. Então, assim, da minha parte, sendo autodidata, foi isso que eu fiz. Claro que, gente, eu precisei estudar muito, tá, para chegar onde eu tô hoje. Então, assim, a parte da fluência, você falar mesmo, porque é o que a gente quer falar, né? Então, quando a gente quer falar, a gente precisa praticar, não adianta, não tem como correr para outro, mas tem outro, não tem. É realmente falar e praticar e errar, porque todo mundo erra, assim, ninguém nasce sabendo nada, né? Meu filhote hoje, ele fala muita palavra errada, então daqui uns 3 anos ele vai estar falando certo. Então é isso, é praticar mesmo e ver o que você errou e revisar. Né? Quando a gente coloca o inglês no nosso dia a dia, a gente vê que fica muito mais fácil. E aí, quando você menos espera, vira aquela chavinha na sua cabeça. Tô entendendo isso aqui, cara. Teve uma vez que eu tava assistindo uma série na Netflix. E aí, eu tava, assim, eu costumava assistir e colocar a legenda em português. E aí, nesse dia, eu tava assistindo a série e deixei a legenda em inglês. Isso tem pouco tempo, gente. Acho que foi 2020, alguma coisa assim, 2021. E aí eu comecei a perceber que... Aí deixei a legenda em inglês e tô assistindo a série.
Aí eu tô assistindo e falei, gente, mas a legenda tá em inglês, que doideira. E assim, olha pra vocês verem que loucura. Aí virou a chave na minha cabeça. Falei, gente, eu consegui entender isso aqui com a legenda em inglês, que doideira. Então assim, quando você menos espera, é você realmente ir colocando aquilo ali no seu dia a dia. Porque quando você menos esperar, você vai estar falando. Muito bom. E indica, você tá falando de filmes aí, série, indica aí claro, uns filmes pra galera assistir. Nós temos várias séries, assim, eu indico Friends, porque o Friends, ele tem um vocabulário bastante pra pessoa que tá no básico ainda, né? Se você gosta de filmes de comédia, né? Assim como eu, sou apaixonada com comédia. Então, pega um filme que você já assistiu, As Branquelas, por exemplo. Eu sei aquele filme de cabo a rabo. Pega um filme que você já assistiu, todo em português, assiste ele em inglês de novo. Então, assim, você vai ver que você vai pegando várias coisas dessa forma. A série Friends eu indico porque, como eu disse, o vocabulário é muito básico, assim, sabe? Não tem muita coisa muita coisa mais fluentona. Eles falam de uma maneira devagar que você consegue entender. Então, essa é uma série que eu indico sem medo.